Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Assim diz o apóstolo das gentes, no versículo 24 da primeira leitura que há pouco escutamos. Espes salve, a esperança salva. Este mote do apóstolo Paulo, que é o que me arriscaria a dizer o núcleo deste trecho que acabamos de escutar, torna-se uma encíclica belíssima do Papa Bento XVI, que ecoa como sumo pontífice, enquanto ainda governava a Igreja na caridade, que o mundo deve ser preenchido com uma esperança que lhe supera. Porque, evidentemente, qualquer um de nós, se já tem mais do que 7 anos, já passou por determinadas decepções, já é esperto demais para não cair em qualquer felizes para sempre, sabe que a vida humana tem uma dimensão trágica. Nós planejamos e nos frustramos. Temos expectativas sobre este ou sobre aquele modelo, este ou sobre aquele partido, e cedo ou tarde, nada melhor para mudar os ideais do que deixar de ser oposição e passar a ser situação. Nós imaginamos que será este ou aquele padre a ser para nós uma referência, Jesus na terra, e aí ele aparece no Fantástico. Perceba, em nossa vida humana há sempre uma dimensão trágica, um quê de decepção. A realidade está sempre aquém daquilo que nós idealizamos e daquilo que nós esperamos. Por isso, lembra o próprio apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, mesmo despedaçados, rasgados, partidos no meio, nós temos que esperançar, porque embora atribulados, nós não seremos abatidos. Postos em apuros, esperançamos. A esperança é capaz de salvar, porque a esperança é algo que vem da parte de Deus. Ele que é Senhor da história e que dá, no encontro que faz com a humanidade, um sentido novo e um rumo decisivo. Aquilo que vem do céu é que será capaz de nos redimir. O apóstolo Paulo introduz, neste capítulo 8, 2 conceitos que são tão próprios e tão íntimos do seu pensamento e tão caros à vivência cristã. O primeiro é esse que já anunciei, o conceito da esperança. O segundo também é este que já anunciei, o conceito da salvação. A esperança, na perspectiva do apóstolo Paulo, isto vai sendo retomado de uma maneira mais ou menos clara nos seus escritos. A esperança é a confiança firme e segura que nós temos que ter em Deus, que cumpre a sua promessa. Deus, no Antigo Testamento, apresenta-se a si como aquele que é Emet, o verdadeiro, o seguro. Jesus, inclusive, ecoa isso também no Evangelho de João, aquilo que nós traduzimos em verdade é Amém, Amém. Ou seja, podemos colocar a nossa confiança em Deus. O autor da carta aos Hebreus, ao descrever o que é a fé, o que é a esperança, ele diz: a esperança é uma antecipação daquilo que se espera, é a prova de uma realidade que não se vê. É isto, a nós, mediante a fé, mediante a esperança, nós temos uma antecipação daquilo que nós esperamos. Quando a vida é amarga, os sacramentos, a oração, a vivência da comunidade é uma antecipação do céu.
Então, a esperança nos faz antecipar. E é ela que nos dá a prova, a garantia de que no tempo oportuno há de se cumprir o que o Senhor prometeu, porque Ele é verdadeiro. Não pode ser infiel a si mesmo e, portanto, não pode ser infiel a nós. O segundo conceito, salvação, soter no grego. Salvação é aquela realidade que foi trazida a nós num sentido pleno por Jesus Cristo. Só que esta realidade que foi realizada em Jesus Cristo deve nos alcançar na história, entende? O Senhor já nos salvou. Ele é o Redentor, está de braços abertos, como temos aqui uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor, de braços abertos a nos esperar. Mas cada um de nós, vou usar aqui uma expressão própria e coloquial, tem que partir para o abraço, porque Ele já nos salvou, está à nossa espera, já nos dá pelos sacramentos, pela oração, pela igreja, tudo aquilo que nós necessitamos para que a salvação se concretize e se realize na vida de cada um de nós. E esta salvação, então, que foi realizada por Jesus Cristo, o ápice é o seu mistério pascal, deve alcançar cada um de nós na história. A história que é este lugar de tensões e de contradições. Tanto a nossa, pessoal, que está cheia de revés, a gente está seguro que tem que caminhar nessa direção, aí vem uma doença, uma decepção, a gente toma uma rasteira e aí tem que mudar, tem que se reinventar. Assim como a história do mundo, às vezes nós temos a impressão de que a gente está caminhando, né? Mas aí a gente tem que cantar como Lulu Santos, assim caminha a humanidade, com passo de formiga e sem vontade. No momento que a gente pensa que está subindo, de repente o avião vira e vai lá para baixo. Seja numa pandemia, seja numa guerra, seja numa dificuldade no país, seja numa tsunami, seja numa enchente, e aí a esperança salva. Porque mesmo sabendo que a história humana, a nossa história, tem revés, tem contradição, há momento em que a gente se vira do avesso, nós sabemos que tudo caminha na direção de um sentido. O sentido é a realização dos desígnios de Deus, que são preciosos, do Senhor Deus que tem para com cada um de nós e para com a história da humanidade um desígnio de salvação. Ele quer, lembra o apóstolo Paulo, que todos se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. Cada um de nós, a igreja, a sociedade, se encontra num desígnio da parte de Deus que não quer que nada, nem que ninguém se perca. Esta é a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de João. Ó Pai, que não se percam nenhum daqueles que vós me confiastes, que eles estejam aonde eu estou. É isso que João faz notar no coração do Salvador, como a sua última prece, que todos sejam um, e que não se percam nenhum daqueles que vós me confiastes. Deus faz da vida de cada um de nós um objeto profundo de sua dedicação, de seu empenho de salvação. A criação, lembra o apóstolo no versículo 22, geme como em dores de parto. Nós plantamos entre lágrimas, meus irmãos e minhas irmãs. Continuamos nossa travessia, nosso peregrinar, tão própria no Antigo Testamento, onde o exílio, onde ser arrancado da terra, estar despatriado, expropriado, desamparado, é tão próprio a descrição do itinerário da salvação no Antigo Testamento é esta, o tempo todo, estar expropriado, exilado, fora, desamparado, porque isso marca a nossa condição. Aqui nós, como humanos, estamos o tempo todo expatriados, estranhos a nós mesmos, desconfortáveis, não cabendo em situações. Estamos em dores de parto, parto de nós, parto de um novo casamento, parto de uma nova maneira de cuidar dos filhos, parto dos netos que estão dando trabalho. Estamos todos partejando em dores. Estamos plantando entre lágrimas, nosso suor, nossas lágrimas, o nosso sangue é o que vai irrigando a terra da nossa família, a terra do nosso ambiente de trabalho, a terra da nossa história, a terra da nossa comunidade de fé. Nós regamos tudo isso com o nosso suor,
com o nosso sangue e com nossas lágrimas, porque estamos certos, a esperança não decepciona, a esperança salva, de que iremos no tempo oportuno colher frutos de alegria. Aguardamos, lembra o apóstolo, no versículo 18 desta primeira leitura, nós aguardamos ansiosamente a gloriosa manifestação dos filhos de Deus. Há um parto, há uma metamorfose que está acontecendo em cada um de nós, há uma morte do homem velho que está preso a este mundo, às obras da carne. Todos nós temos coisas envelhecidas em nós, temos Alzheimer espiritual, lembra o Papa Francisco, num dos seus discursos à Cúria Romana, temos esclerose espiritual, temos um coração estreito, egoísta, autocentrado, ciumento, raivoso. Mas temos que ir deixando que o nosso coração se dilate, que a graça de Deus nos console e nos restaure, porque está ocorrendo uma transformação em nós. Esta transformação é que a gente vai se refazendo segundo o Espírito, vai se encontrando em nós o conhecimento, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e no tempo oportuno, todos nós seremos plenamente manifestos como filhos de Deus. Quando pudermos contemplá-lo face a face, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. É grave isso que diz o apóstolo Paulo. Esta é a obra da santificação que o Espírito realiza em nós. Em nós é preciso que vá se encontrando as feições, os sentimentos do Filho de Deus, porque nós somos feitos filhos no Filho. Deus é o único capaz de salvar. A esperança tem que ser depositada só nele. Maldito o homem que confia no homem. E todo mundo que se conhece bem não se leva a sério. Se você ainda se leva a sério, imaginando que você é a esperança da sua vida, do seu casamento, da sua comunidade, lê do engano. Se você morrer amanhã, o mundo vai continuar a girar. Não somos nós que somos esperança para nós mesmos. Não somos nós. É Deus, é dele que vem a esperança. Ele que é o amigo da vida e veio para que todos tenham vida. É por isso que ainda no domingo, na carta aos Tessalonicenses, que é uma grande carta da esperança, Paulo chama a Deus de o Deus vivo e verdadeiro. O Deus que é Emet, verdadeiro, em quem podemos confiar, sem ter medo de sermos decepcionados. Não confia no seu filho, não confia no cunhado, não confia no marido, não. Maldito é o homem que não confia no homem. Se a sua esperança estiver em alguém, quando este alguém se decepcionar, vai querer pular da ponte. O sentido da minha vida, essa era a pessoa. Era nada. Ilusão imaginar que alguém nos completa. Não completa, não. Ninguém tem que ter compromisso nenhum com nossas idealizações. Mora no amor a solidão, como lembra Ana Sui, num dos seus escritos. Não, Deus é que é verdadeiro. E em sendo verdadeiro, Ele é El Shai, o Deus vivo, o que dá a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E no versículo 23, lembra o apóstolo, nós recebemos os primeiros frutos do Espírito, o Espírito que é Deus fazendo chegar a vida a nós. Porque não é isso que está lá no livro do Gênesis? A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava fecundando as águas para que elas pudessem borbulhar e delas surgisse a vida. Enviais o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sem o vosso Espírito, a gente seca, lembra o Salmo 102. Assim como na profecia de Ezequiel, Deus sopra o seu ruá sobre os ossos ressequidos. Sua vida está parecendo um osso ressequido? Deixa que o Espírito Santo sopre em sua vida. E o apóstolo usa esta imagem. Nós já temos em nós as primícias do Espírito. O que é a primícia? O pé de jabuticaba vai dar fruto daqui a alguns dias, mas já começam a aparecer algumas frutinhas docinhas e a gente começa a degustar aquilo. E aí sabemos, que maravilha, vamos poder fazer licor e geleia. Que maravilha. A primícia. Diz o apóstolo Paulo que dentro de nós o Espírito é esta primícia. E é por que é esta metáfora do apóstolo Paulo, do universo agrário, e que vai ser trabalhada também por Jesus no Evangelho, vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, porque na Escritura é assim, o livro do Gênesis começa num jardim e o Apocalipse termina num jardim,
Porque aquilo que Deus tinha como projeto, porque ele nos criou no carinho de um jardim. Éden é isso, lugar das delícias de Deus. Mas nós pecamos, viramos as costas para Ele, e aí a existência humana se tornou um conjunto de urticárias. A terra se torna ingrata. Agora Deus vai no Antigo e no Novo Testamento renovando as primícias do Espírito. Pentecostes, a festa da colheita, o Espírito desce até nós, e aí vai desaguar lá no Apocalipse, em novos céus e em uma nova terra, um grande jardim do encontro com Deus. Então o que Paulo está dizendo, quando ele diz que aguardamos a gloriosa manifestação dos filhos de Deus, nos encaminhamos não para a tragédia, mas para a glória, é o que nós rezamos. Por que a gente termina as nossas orações dizendo assim, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo? Como rezávamos em latim, gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, que seja agora e que seja para sempre. Amém. Então a glória que Deus teve desde toda a eternidade, que Ele plasmou no homem, porque fomos feitos como homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos desfigurou, mas Deus é louco, Deus é insistente, rico em misericórdia. Ele nos refaz segundo a imagem de Jesus Cristo, para que a glória que era no princípio se manifeste agora e seja para sempre, quando nós estivermos gloriosa e definitivamente manifestados como filhos de Deus. No Evangelho, Jesus, de modo didático, narrativo, apresenta de uma maneira alegórica aquilo que o apóstolo está dizendo. O apóstolo, mais elegante, e a genialidade de Paulo, fala de primícias. Cristo diz, o reino é assim, é como uma semente que é plantada na terra. Um homem joga a semente na terra, e aí esta pequena semente de mostarda, ele joga no jardim, e esta semente de mostarda ela vai crescendo a ponto de se tornar uma grande árvore e tornar-se abrigo. Nós temos que ser pessoas abrigo, para que em nós, o reino de Deus está dentro de nós, lembra o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, para que em nós, o reino de Deus, comece a se construir e se desenvolva e cresça. Sua casa tem que ser uma filial do reino de Deus. Seu trabalho tem que ser uma filial do reino de Deus, porque é lá que o reino deve se desenvolver, como uma semente e como uma semente e como um fermento na massa. Arar a terra da nossa existência, nessas dores de parto, todas as temos. Plantar, germinar, colher, como lembra Chico Buarque. A nossa vida tem que ser como um ciclo da terra. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, fazer do trigo o milagre do pão, se fartar de pão, alimentar uns aos outros, ser fonte de graça, de encontro com Deus, decepar a cana, recolher a garapa da cana, fazer da cana a doçura do mel, como lembra Dom Helder Câmara. Nós estamos sendo esmagados o tempo inteiro, mas não temos que ficar colocando rabugentice e murmuração, reclamando de Deus, do mundo, amaldiçoando o nosso destino. Não, como lembra Dom Helder Câmara, temos que ser como a cana é triturada e só dá doçura. Nossa vida tem que ser como um azeite. O azeite é fruto de uma azeitona esmagada, como Cristo foi no Monte das Oliveiras, mas com oração, com o Espírito Santo, com o consolo dele, nós vamos poder ser fonte de restauro e de renovo na vida das pessoas. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, o cio da terra, o ciclo da nossa existência, desta história onde Deus fala, e para assim podermos perceber que estamos num tempo propício, que é difícil, que é árduo, que exige, estamos arranhados, jogados para lá e para cá, mas este tempo é o Kairos, o tempo da colheita da graça de Deus, porque se não formos por nós, quem o será? Se formos só por nós, que seremos nós? E se não for agora, vai ser quando? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.